Você já se sentiu preso em uma esteira? Não uma esteira de academia, mas uma esteira existencial. Aquela onde você corre, se esforça, sua camisa para alcançar o próximo nível, a próxima conquista, o próximo objeto de desejo, e quando finalmente chega lá, ofegante e exausto, percebe que a linha de chegada simplesmente se moveu para mais longe? A sensação de satisfação é fugaz, quase um vapor que se dissipa no ar, e logo você está correndo de novo, em busca de algo mais. Essa é a grande ilusão da nossa era. Fomos ensinados, desde pequenos, por todos os lados, pela publicidade, pela cultura, pelas vitrines digitais das redes sociais, que a felicidade é um ato de adição. Que ela é construída somando coisas, mais dinheiro na conta, um carro mais novo, uma casa maior, mais roupas no armário, mais seguidores, mais experiências exóticas para postar. A equação parece simples, ter mais é igual a ser mais feliz. Mas e se essa equação estiver fundamentalmente errada? E se a verdadeira matemática da felicidade for, na verdade, uma operação de subtração? Imagine, por um instante, a paz que viria de não querer nada além do que você já tem. A liberdade de olhar para o seu redor e sentir uma profunda e serena gratidão, em vez de uma ansiedade constante pelo que falta. Isso pode soar como um conceito radical, quase um sacrilégio em um mundo que grita compre, acumule, deseje. Mas essa ideia não é nova. Ela é a essência de sabedorias milenares, do estoicismo de Sêneca e Epicteto ao desapego budista. É a sabedoria que nos diz, felicidade é ter pouco e querer menos. Nesta nossa jornada de hoje, vamos mergulhar fundo nessa filosofia. Não como uma apologia à miséria ou à falta de ambição, mas como um convite a uma vida de intencionalidade, de foco no que é essencial. Vamos desconstruir o mito do mais, explorar a arte estoica de dominar os nossos desejos e descobrir como a simplicidade voluntária pode ser o caminho mais direto para uma alegria duradoura, para a paz interior e para uma riqueza que dinheiro nenhum pode comprar. Se você sente que está correndo sem sair do lugar, se a busca incessante por mais está te deixando com menos paz, este roteiro é a sua pausa. É o seu convite para descer da esteira e aprender a caminhar, com calma e propósito, no jardim da sua própria vida. A arquitetura da insatisfação, porque sempre queremos mais. Para entender a beleza de querer menos, primeiro precisamos entender por que fomos programados para querer sempre mais. Não nascemos com esse desejo insaciável, ele é construído, tijolo por tijolo, ao longo da nossa vida. É uma arquitetura complexa, com fundações psicológicas profundas e reforços culturais constantes. A primeira peça dessa estrutura é a esteira hedônica, ou adaptação hedônica. É um conceito fascinante da psicologia. Basicamente, os seres humanos têm uma capacidade incrível de se adaptar a novas situações, tanto boas quanto ruins. Quando você consegue aquela promoção tão sonhada ou compra o celular de última geração, há um pico de felicidade. É real, é palpável. O problema é que esse pico não dura. O seu cérebro se adapta rapidamente a essa nova realidade. Aquela promoção vira o seu novo salário base. Aquele celular incrível vira apenas o seu celular. A novidade se desgasta, o brilho se apaga, e o seu nível de felicidade retorna ao ponto de partida. E o que você faz? Começa a procurar o próximo pico, a próxima fonte de excitação. A esteira continua girando, e você continua correndo. Eu me lembro perfeitamente de quando comprei meu primeiro carro. Juntei dinheiro por anos, pesquisei modelos, sonhei com a liberdade que ele me traria. No dia em que peguei a chave, foi uma euforia indescritível. Por algumas semanas, cada viagem era uma aventura. Mas, com o tempo, dirigir para o trabalho virou rotina. O carro virou um meio de transporte, com seus custos, manutenções e preocupações. A euforia se foi, e a mente, sutilmente, começou a sussurrar, e se fosse um modelo mais novo? Um mais potente? Eu estava, sem perceber, de volta à esteira. O segundo arquiteto da nossa insatisfação é a comparação social. Antes da internet, nos comparávamos com nossos vizinhos, colegas de trabalho, com um círculo restrito de pessoas. Hoje, com as redes sociais, nós nos comparamos com o mundo inteiro. E não com o mundo real, mas com um recorte editado, filtrado e curado da vida de milhões de pessoas. Vemos o palco dos outros, mas nos comparamos com os nossos próprios bastidores. Vemos a foto da viagem paradisíaca, mas não vemos o estresse do planejamento ou a dívida no cartão de crédito. Vemos o corpo perfeito, mas não vemos as horas de treino exaustivo ou as possíveis inseguranças que aquela pessoa também tem. Essa comparação constante é como um veneno que corrói a nossa capacidade de apreciar o que temos.
A sua casa pode ser aconchegante e perfeita para você, mas de repente parece pequena e sem graça quando você vê o feed de um influenciador de decoração. O seu progresso na carreira pode ser sólido e honesto, mas parece insignificante perto do sucesso meteórico de um empreendedor que você segue. Theodore Roosevelt disse que a comparação é a ladra da alegria, e nunca essa frase foi tão verdadeira. As redes sociais se tornaram um mercado infinito de desejos que não sabíamos que tínhamos, nos tornando infelizes com vidas que, de outra forma, nos trariam contentamento. Finalmente, temos a indústria da publicidade, a grande maestrina dessa orquestra da insatisfação. O trabalho dela não é nos fazer felizes com o que temos, é criar um buraco, uma sensação de falta, e então oferecer o seu produto como a solução perfeita para preenchê-lo. A publicidade nos vende a ideia de que não estamos comprando um produto, mas um sentimento, felicidade, status, pertencimento, beleza, juventude. Ela nos diz que a nossa vida atual é incompleta, inadequada, e que a plenitude está apenas uma compra de distância. É um ciclo vicioso e genial. Cria-se o problema, a sua pele não é perfeita, e vende-se a solução, este creme milagroso. Cria-se a ansiedade, seu carro não impressiona, e vende-se o alívio, este novo modelo de luxo. Entender essa arquitetura não é para nos sentirmos vítimas ou para culpar o sistema. É para nos dar poder. Quando você entende como o jogo funciona, você pode escolher não jogar. Quando você reconhece a esteira hedônica, a armadilha da comparação e a manipulação da publicidade, você ganha a clareza necessária para dar o primeiro passo em direção a uma filosofia diferente. Uma filosofia onde o contentamento não é encontrado na adição, mas na subtração consciente dos desejos. A sabedoria estoica do desejo, a fortaleza interior. Aqui é onde a sabedoria antiga, especialmente o estoicismo, se torna um guia luminoso. Os estoicos, filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, eram mestres na arte de viver bem em um mundo caótico e imprevisível. E uma de suas lições mais poderosas é sobre a natureza do desejo. Para um estoico, a fonte de todo o nosso sofrimento emocional, ansiedade, raiva, frustração, inveja, não está nos eventos externos, mas em nossos julgamentos e desejos sobre esses eventos. Epicteto resumiu isso de forma brilhante: o que perturba os homens não são as coisas, mas os julgamentos que eles fazem sobre as coisas. Central para essa ideia é a dicotomia do controle. Os estoicos nos ensinam a dividir tudo na vida em duas categorias: aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos controlar. O que não podemos controlar? O clima, a economia, a opinião dos outros, o passado, o futuro, a doença, a morte. Tentar controlar essas coisas é a receita certa para a frustração e o sofrimento. O que podemos controlar? Nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas reações, nossas escolhas, nossas virtudes e, crucialmente, nossos desejos. A felicidade, para um estoico, não é ter tudo o que se quer. É querer apenas aquilo que já se tem ou aquilo que está sob nosso controle obter, como a sabedoria e a virtude. Pense na profundidade disso. Se você deseja ardentemente um carro novo que não pode pagar, você cria sofrimento. Se você deseja que a pessoa que você ama nunca te deixe, você vive com medo, pois o comportamento dela não está sob seu controle. Mas se você treina a sua mente para desejar ser uma pessoa mais paciente, mais corajosa, mais justa, você encontrou uma fonte de satisfação que ninguém pode tirar de você. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma em sua época, escreveu extensivamente sobre a riqueza. Para ele, a verdadeira riqueza não estava em seus cofres, mas em sua mente. Ele disse: não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais, que é pobre. Ele nos convida a uma reflexão. Para que serve ter uma mansão se você vive ansioso por ter um palácio? Para que serve ter um banquete se você cobiça o prato do vizinho? A pobreza, nesse sentido, não é um estado material, mas um estado de espírito, uma febre de querer. A solução estoica para essa febre é a prática. Uma das técnicas mais poderosas é a premeditatio malorum, ou a visualização negativa. Parece contraintuitivo, não é? Pensar no pior para se sentir melhor? Mas funciona. A prática consiste em, periodicamente, imaginar perder as coisas que você mais valoriza. Imagine que você perdeu seu emprego. Imagine que sua casa pegou fogo. Imagine que seus entes queridos não estão mais por perto. O objetivo não é ser mórbido, mas duplo. Primeiro, você se prepara mentalmente para a adversidade. Se o pior acontecer, não será um choque tão grande, você já ensaiou essa possibilidade. Mas o efeito mais comum e imediato é uma onda avassaladora de gratidão.
Ao imaginar a vida sem seu parceiro, você volta para a realidade e o abraça com uma ternura renovada. Ao imaginar a vida sem seu teto, você olha para as paredes da sua casa, por mais simples que seja, com um profundo apreço. A visualização negativa cura a doença da adaptação hedônica. Ela nos força a ver o valor extraordinário no que se tornou ordinário. Ela nos ensina a querer exatamente o que já temos. Essa é a fortaleza interior que o estoicismo nos oferece. Em vez de construir muros de posses materiais para nos proteger do mundo, muros que são frágeis e podem ruir a qualquer momento, nós construímos uma cidadela dentro da nossa própria mente. Uma cidadela cujo portão é guardado pela nossa capacidade de controlar nossos desejos. Lá dentro, encontramos uma paz que não depende das circunstâncias. Minimalismo como ferramenta, a liberdade de ter pouco. Se o estoicismo nos ensina a arte de querer menos, o minimalismo moderno nos oferece as ferramentas práticas para viver com menos. É importante fazer uma distinção aqui: o minimalismo não é sobre privação. Não é sobre ter um número exato de itens, dormir no chão ou usar a mesma camiseta todos os dias, a menos que seja essa a sua escolha. O minimalismo, em sua essência, é sobre intencionalidade. É a prática de questionar cada posse, cada compromisso, cada coisa que ocupa nosso espaço físico e mental, e perguntar: isso agrega valor à minha vida? Isso me ajuda a viver de acordo com meus propósitos? Se a resposta for não, você se dá a permissão de deixar ir. Pense em todo o peso que carregamos que não é nosso. O peso de objetos que guardamos por culpa, foi um presente caro, por obrigação, talvez eu precise disso um dia, ou por nostalgia de uma versão de nós que não existe mais. Esses objetos não são apenas tralha física, eles são tralha mental. Ocupam espaço em nossos armários e em nossas mentes. Cada objeto requer um pouco da nossa atenção, precisa ser limpo, organizado, mantido, consertado e, no fundo, nos preocupa. Quando comecei a aplicar os princípios minimalistas na minha própria vida, o efeito foi libertador. Comecei pelo guarda-roupa, um clássico. Doei sacos de roupas que não usava há anos. Roupas que não serviam mais, que não combinavam com meu estilo de vida atual. O resultado imediato foi um armário mais organizado, onde eu podia ver tudo o que tinha. A decisão de o que vestir pela manhã se tornou incrivelmente mais simples e rápida. Menos escolhas, menos fadiga de decisão. Mas o efeito mais profundo foi outro. Ao me livrar do excesso, comecei a apreciar muito mais as peças que ficaram. Eram as roupas que eu realmente amava, que me serviam bem e me faziam sentir bem. Eu parei de sentir o impulso de comprar roupas novas a cada liquidação, porque eu já estava satisfeito com o que tinha. O desejo diminuiu naturalmente, não por força de vontade, mas como consequência de um ambiente mais intencional. Essa liberdade se estende a todas as áreas da vida. Liberdade financeira: ter menos coisas significa gastar menos dinheiro. Menos compras por impulso, menos necessidade de um espaço maior para guardar tudo, menos custos de manutenção. O dinheiro que antes era gasto para alimentar a esteira hedônica agora pode ser usado para coisas que realmente agregam valor. Pagar dívidas, construir uma reserva de emergência, que é uma das maiores fontes de paz de espírito, investir no seu futuro, ou gastar com experiências significativas, como uma viagem, um curso ou simplesmente mais tempo de qualidade com quem você ama. Liberdade de tempo e energia: cada objeto que você possui um pedaço de você. Menos coisas para limpar, organizar e se preocupar significam mais tempo e energia para seus hobbies, seus relacionamentos, seu desenvolvimento pessoal, ou simplesmente para não fazer nada, o que é um luxo subestimado em nossa cultura da produtividade. Liberdade mental: um ambiente externo organizado e sem excessos contribui para um ambiente interno mais calmo e focado. O caos visual gera ruído mental. A simplicidade visual gera clareza mental. É mais fácil se concentrar, ser criativo e encontrar a paz em um espaço que não está constantemente gritando por sua atenção. Ter pouco, nesse sentido, não é sobre escassez. É sobre abundância. É ter abundância de tempo, de liberdade, de paz e de foco naquilo que, para você, é verdadeiramente essencial. É a descoberta paradoxal de que, ao esvaziar nossas casas e nossas vidas do supérfluo, nós as preenchemos com significado. Roteiro prático para uma vida mais simples e intencional. Tudo isso soa maravilhoso na teoria, mas como podemos começar a aplicar essa filosofia na prática, no meio da nossa rotina agitada? A mudança não precisa ser drástica. Ela pode ser um processo gradual, um passo de cada vez. Aqui estão algumas estratégias práticas que você pode começar a implementar hoje.
Uma prática diária da gratidão. Antes de buscar o que falta, aprecie o que já existe. A gratidão é o antídoto mais poderoso para o veneno do desejo insaciável. Comece ou termine o seu dia listando 3 a 5 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Não precisam ser coisas grandiosas. Sou grato pelo café quente esta manhã. Sou grato pela conversa que tive com um amigo. Sou grato por ter uma cama confortável para dormir. Essa prática treina seu cérebro a focar na abundância presente em sua vida, em vez da escassez percebida. Um diário de gratidão é uma ferramenta simples, mas com um poder transformador imenso. 2. Desintoxicação de desejos. Digital detox. Nossos desejos são constantemente fabricados por estímulos externos. Tome o controle desses estímulos. Faça uma auditoria nas suas redes sociais. Deixe de seguir contas que te fazem sentir inadequado, invejoso ou que constantemente tentam te vender algo. Cancele a inscrição de e-mails de marketing de lojas. Troque o tempo que você passa rolando feeds infinitos por atividades que nutrem sua alma. Ler um livro, ouvir um podcast inspirador, caminhar na natureza. Crie barreiras intencionais entre você e as fontes de insatisfação fabricada. 3. A regra dos 30 dias. Viu algo que despertou um desejo de compra impulsivo? Não compre. Anote o item e a data. Espere 30 dias. Ao final desse período, pergunte-se se você ainda quer ou precisa daquele item com a mesma intensidade. Na maioria das vezes, você descobrirá que o desejo simplesmente desapareceu. Era uma vontade passageira, não uma necessidade real. Essa pausa quebra o ciclo de gratificação instantânea e te ensina a diferenciar um querer de um precisar. 4. O desafio do destralhe progressivo. Não tente organizar a casa inteira em um fim de semana. Isso é esmagador. Comece pequeno. Escolha uma única gaveta, uma prateleira, uma categoria de objetos, como canecas ou livros. Pegue cada item e use a pergunta minimalista: isso agrega valor à minha vida? Seja honesto. No dia seguinte, escolha outra pequena área. O progresso lento e constante é mais sustentável e constrói o ímpeto para continuar. Lembre-se do lema: um entra, um sai. Para cada novo item que entrar em sua casa, um item semelhante deve sair. 5. Redefina o luxo e o sucesso. Nossa cultura define luxo como bens caros e sucesso como acúmulo de riqueza e status. Desafie essa definição. E se o verdadeiro luxo fosse ter as tardes de domingo livres para ler no parque? E se fosse ter tempo para cozinhar uma refeição saudável sem pressa? E se fosse ter a mente tão tranquila que você consegue dormir profundamente todas as noites? E se o verdadeiro sucesso fosse ter relacionamentos profundos e autênticos, um trabalho que te enche de propósito, mesmo que não te deixe milionário, e uma saúde física e mental robusta? Quando você muda a sua métrica de sucesso, o jogo inteiro muda. Você para de correr na esteira dos outros e começa a trilhar seu próprio caminho. 6. Invista em experiências, não em coisas. Estudos mostram consistentemente que o dinheiro gasto em experiências, viagens, cursos, shows, jantares com amigos, nos traz uma felicidade mais duradoura do que o dinheiro gasto em bens materiais. As coisas se desgastam e se tornam obsoletas. As experiências se tornam parte de quem nós somos. Elas se transformam em memórias, em histórias que contamos, em laços que fortalecemos. Da próxima vez que tiver um dinheiro extra, em vez de pensar o que posso comprar, pergunte-se que memória posso criar. A riqueza final, paz de espírito e autenticidade. Ao final desta jornada, o que descobrimos é que a busca por ter pouco e querer menos não é um caminho de negação, mas de afirmação. É a afirmação dos nossos verdadeiros valores sobre os valores impostos pela sociedade. É a afirmação da nossa paz interior sobre o caos do consumo. É a afirmação da nossa liberdade sobre as correntes do desejo. Viver com menos coisas nos deixa com mais de nós mesmos. Quando paramos de nos distrair com a busca incessante pelo próximo objeto brilhante, somos forçados a olhar para dentro. E nesse espaço interior, encontramos o que realmente importa. Descobrimos nossos verdadeiros interesses, nossas paixões, nossos medos e nossas forças. A simplicidade externa abre caminho para a riqueza interna. Essa filosofia nos torna mais resilientes. Quando nossa felicidade não depende de um certo padrão de vida, de um certo carro ou de um certo status, nos tornamos menos vulneráveis às flutuações da vida. Uma crise econômica, a perda de um emprego, um revés inesperado, esses eventos continuam sendo difíceis, mas não destroem o nosso senso de identidade ou de bem-estar, pois nossa felicidade está ancorada em algo muito mais estável: nossa mente, nossas virtudes, nossos relacionamentos. A felicidade, então,
deixa de ser um destino a ser alcançado e se torna a própria maneira de caminhar. Ela é encontrada no silêncio da manhã, na apreciação do que já temos, na profundidade de uma conversa, na satisfação de um trabalho bem feito, na liberdade de não precisar de nada para se sentir completo. A esteira continua girando, lá fora. As luzes de neon continuam piscando, prometendo uma felicidade que está sempre à venda, sempre no próximo corredor. Mas agora você sabe. Você sabe que pode escolher descer. Pode escolher desligar o ruído e ouvir a sua própria voz. Pode escolher a matemática da subtração, onde menos é, verdadeiramente, mais. Mais paz, mais tempo, mais liberdade, mais significado. A jornada para querer menos é, paradoxalmente, a jornada para ter tudo o que realmente importa. Então, eu te pergunto, qual é a primeira coisa supérflua, seja um objeto, um desejo ou um compromisso, da qual você está disposto a abrir mão para abrir espaço para mais paz em sua vida? A decisão é sua. O poder está em suas mãos. E a liberdade está esperando do outro lado.